Dois velhos abandonados pelos próprios filhos numa fazenda decadente, sem comida, sem esperança, esperando a morte chegar. Mas debaixo do chão de terra batida, um segredo guardado por décadas estava prestes a mudar tudo. Você consegue imaginar trabalhar a vida inteira para dar tudo aos filhos e ser jogado fora como um móvel velho quando não serve mais? Parece crueldade demais, mas essa história aconteceu de verdade no interior de Minas Gerais, em 1897. Antes de continuar, já se inscreve no canal e deixa seu like, porque o final dessa história vai te emocionar de um jeito que você nunca imaginou. Tem reviravolta, tem justiça e tem um tesouro escondido que ninguém esperava. E me conta aqui nos comentários de que cidade você está assistindo. Vou adorar saber até onde essas histórias emocionantes estão chegando. O ano era 1897 e o Brasil, que emergia da abolição da escravatura, ainda carregava as feridas de uma sociedade que não sabia viver sem senhores e sem cativos. No interior de Minas Gerais, nas terras que cercavam a pequena vila de São João del Rei, as fazendas de café e gado eram pequenos reinos onde a palavra do patriarca valia mais que qualquer lei da república recém-proclamada. As estradas de terra cortavam léguas e léguas de campos ondulados, onde o capim colonião crescia dourado sob o sol escaldante. Entre morros cobertos de mata atlântica e vales onde corriam riachos de água limpa, propriedades centenárias abrigavam famílias inteiras que viviam como feudos isolados. A comunicação com o mundo exterior era lenta, feita por tropeiros que levavam semanas para percorrer distâncias que hoje se fazem em horas. Naquele tempo, os velhos eram respeitados como bibliotecas vivas, guardiões de tradições e segredos de gerações passadas. Um homem ou mulher de cabelos brancos carregava consigo décadas de sabedoria sobre o plantio, sobre o trato dos animais, sobre as chuvas e as secas, sobre as ervas que curavam e as que matavam. Abandonar os pais era considerado a maior das desonras, um pecado que manchava o nome de uma família para sempre. Mas a ganância tem o poder de apagar qualquer respeito, qualquer gratidão, qualquer amor. A fazenda Santa Cruz das Almas ficava a 3 léguas da vila, no alto de um morro de onde se avistava o vale inteiro. Era uma propriedade de tamanho modesto, com cerca de 50 alqueires de terra onde se plantava milho, feijão e mandioca, e onde pastavam umas 30 cabeças de gado. A casa grande, construída ainda nos tempos do Império, tinha paredes grossas de pau a pique e adobe, janelas de madeira pesada e um telhado de telhas coloniais que vazava em 3 lugares diferentes quando chovia forte. Ali viviam Joaquim Ferreira da Costa e sua esposa, Maria das Dores Almeida Costa. 2 velhos que haviam passado dos 60 anos e carregavam no corpo as marcas de uma vida inteira de trabalho duro sob o sol do sertão mineiro. Joaquim tinha 64 anos e o corpo curvado de quem passou décadas encurvado na enxada. Os cabelos, completamente brancos, eram cortados rente à cabeça, e a barba grisalha cobria um rosto marcado por rugas profundas que contavam histórias de sol, vento e preocupação. As mãos eram grossas, com dedos deformados por artrite e calos tão antigos que pareciam parte da própria pele. Ele mancava da perna esquerda desde que um boi o derrubara 15 anos antes, e a cada passo sentia a dor subir pela coxa até a coluna. Mas o que doía mais do que qualquer ferimento físico era o abandono. 3 meses antes, seus 4 filhos haviam se reunido na varanda da casa e anunciado que estavam vendendo a fazenda. Não pediram opinião, não consultaram, simplesmente informaram. "O senhor não consegue mais tocar a propriedade, pai", dissera Paulo, o filho mais velho, um homem de 42 anos com barriga proeminente e olhos frios. "A terra não dá mais nada. É prejuízo. A gente precisa vender enquanto ainda vale alguma coisa." Joaquim tentara argumentar. "Mas essa terra é da família há 3 gerações. Seu avô morreu aqui.
Seus tios estão enterrados no cemitério da vila. Como vocês podem... Sentimento não paga dívida, cortara Miguel, o segundo filho, com 38 anos. O senhor está velho, não enxerga mais direito, não aguenta trabalho, e a mãe vive doente. Vocês vão ficar aqui fazendo o quê? Esperando morrer? Maria das Dores, sentada numa cadeira de balanço com as mãos trêmulas sobre o colo, começara a chorar em silêncio. Aos 61 anos, ela era uma mulher franzina, de costas encurvadas e cabelos brancos amarrados num coque frouxo na nuca. O rosto, antes bonito, estava marcado por rugas fundas e manchas de idade. Ela sofria de reumatismo que tornava cada movimento uma tortura, e nos últimos anos mal conseguia sair da cama nos dias de frio. Mas onde a gente vai morar? Perguntara ela com voz fraca. Essa é nossa casa. A gente vai dar um jeito, dissera Isabel, a filha do meio, uma mulher de 35 anos com expressão dura. Tem aquele quartinho nos fundos. Vocês podem ficar lá até a gente vender. Quartinho nos fundos. Joaquim sentira o sangue ferver. Aquele quarto de 2 por 3, onde guardamos as ferramentas? É só temporário. Mentira João, o filho caçula de 30 anos. Enquanto a gente não vende... Mas a venda nunca aconteceu. Os compradores que apareciam ofereciam preços baixos demais, e os filhos, movidos por ganância, recusavam todas as ofertas. Enquanto isso, foram vendendo tudo o que tinha valor. O gado, as galinhas, os porcos, os cavalos, as ferramentas, os móveis da casa grande. Cada real que entravam, embolsavam sem dar satisfação aos velhos. E Joaquim e Maria das Dores foram empurrados para aquele quartinho minúsculo nos fundos da propriedade. Era um cômodo de paredes de pau a pique descascado, chão de terra batida, sem janelas. A única abertura era uma porta baixa que dava para o terreiro onde ficavam os chiqueiros abandonados. Ali dentro cabia apenas uma cama velha de couro de boi esticado, um baú de madeira carcomido e um oratório pequeno com uma imagem de Nossa Senhora das Dores que Maria carregava desde menina. Durante os primeiros dias, os filhos ainda levavam comida, restos, sobras do que eles comiam na casa grande, farinha com feijão frio, um pedaço de carne seca dura, água num copo rachado. Depois pararam de levar até isso. Vocês que se virem, dissera Paulo na última vez que apareceu. A gente não tem obrigação de sustentar velho inútil. E então, numa manhã de junho, Joaquim acordou com o som de carroças partindo. Arrastou-se até a porta do quartinho e viu seus 4 filhos indo embora, levando os últimos pertences, as últimas galinhas, os últimos sacos de milho. "Espera!" gritou, mas a voz saiu fraca, rouca. "Vocês vão nos deixar aqui?" Paulo virou-se na boleia da carroça e deu de ombros. "Quando morrer, alguém vai achar. Ou não, tanto faz." E foram embora. Joaquim ficou parado ali, sob o sol da manhã, vendo as carroças sumirem na curva da estrada. Sentiu as pernas fraquejarem e teve que se apoiar no batente da porta. Quando voltou para dentro do quartinho, encontrou Maria das Dores sentada na cama, abraçando a imagem da santa, chorando. "Eles foram embora de verdade", disse ele. "Nos deixaram aqui para morrer." Ela não respondeu. Apenas continuou chorando, embalando a imagem como se fosse um bebê. Os primeiros dias foram de choque e negação. Joaquim andava pela fazenda vazia, entrando nos cômodos da casa grande, agora despidos de tudo, apenas paredes e chão. As marcas dos móveis no assoalho de madeira. Os buracos nos pregos onde pendiam quadros. O fogão de lenha frio, sem uma brasa sequer. Tentou encontrar comida. No paiol, nada. Na despensa, prateleiras vazias. No quintal, nem uma galinha, nem um pé de couve. Os filhos haviam levado tudo. Restava apenas o que crescia selvagem. Joaquim conseguiu arrancar algumas mandiocas bravas do mato atrás da casa. Aquelas que ninguém plantara, mas brotavam sozinhas. Raspou a casca com as mãos, porque até as facas haviam sumido, e cozinhou os pedaços num latão velho, usando galhos secos como lenha.
O fogo demorou horas para acender, porque suas mãos tremiam tanto que mal conseguia segurar o isqueiro de pederneira. Maria das Dores quase não comia. Mastigava um pedaço de mandioca cozida e cuspia, dizendo que não descia. O reumatismo piorava a cada dia e ela passou a ficar deitada o tempo todo, gemendo baixinho. Joaquim, murmurou ela uma noite, a gente vai morrer aqui, não é? Ele estava sentado no chão, de costas para a parede fria, olhando o teto escuro. Não sei, Dores. Não sei mais de nada. Eu achei que eles voltariam, que iam sentir remorso. Aqueles desgraçados não têm alma. A gente criou 4 filhos sem amor no coração. A culpa foi nossa. A gente mimou demais, deu tudo. Eles nunca souberam o que é trabalhar de verdade. Joaquim fechou os olhos. Lembrou de cada sacrifício que fizera, das madrugadas na roça, das noites sem dormir quando as crianças adoeciam, do dinheiro guardado, moeda por moeda, para pagar a escola na vila, das roupas que usara até virarem trapos para poder comprar tecidos novos para os filhos. E no final tudo resultou naquilo: abandono, crueldade, ingratidão. Dores, disse ele. Você lembra daquela história que meu pai me contou sobre o ouro que ele enterrou? Maria das Dores virou a cabeça devagar, os olhos brilhando na escuridão. Lembro, mas a gente nunca achou nada. Porque nunca procuramos de verdade. A gente tinha a vida, o trabalho, os filhos. Não precisava de ouro enterrado. E agora? Agora a gente não tem mais nada a perder. Vou procurar. A história do ouro vinha do avô de Joaquim, um homem chamado Vicente Ferreira, que comprara aquelas terras em 1820, logo depois da independência. Vicente fora tropeiro nas Minas Gerais durante o ciclo do ouro, carregando mercadorias entre Vila Rica e Rio de Janeiro, e dizia-se que acumulara uma fortuna em ouro, em pó e moedas do período colonial. Antes de morrer, em 1850, Vicente chamara o filho, o pai de Joaquim, e sussurrara algo no ouvido dele. O segredo foi passado adiante de pai para filho, sempre da mesma forma. O ouro está debaixo da terra, onde o sol nasce, e se põe na mesma janela. Joaquim ouvira essa frase dezenas de vezes na infância, mas nunca entendera o que significava. Procurara algumas vezes na juventude, cavando buracos aleatórios pelo quintal, mas desistira depois de encontrar apenas terra e pedras. Agora, com 64 anos e a morte espreitando, a frase voltou à mente com força renovada. Onde o sol nasce e se põe na mesma janela, repetiu ele em voz alta, sentado no chão de terra do quartinho. O que isso quer dizer? Maria das Dores, deitada na cama, disse com voz fraca. Talvez seja uma janela que fica voltada tanto para o leste quanto para o oeste. Isso é impossível. Uma janela não pode ficar nos dois lados, a menos que seja uma janela de quina, ou que tenha 2 janelas próximas. Joaquim levantou-se de repente, ignorando a dor na perna. A sala da frente. Tem uma janela para o leste e outra para o oeste, nas paredes que fazem quina. Mas debaixo de onde? Do assoalho? Não sei, vou olhar. A manhã seguinte amanheceu com nevoeiro denso cobrindo o vale. Joaquim acordou antes do sol nascer, comeu 2 pedaços de mandioca fria e saiu do quartinho mancando até a casa grande. Seus pés descalços afundavam na terra úmida e fria. O corpo todo doía, cada articulação protestando contra o movimento, mas ele seguiu em frente. A sala da frente da casa era um cômodo grande, de teto alto, com vigas de madeira escura. O assoalho, feito de tábuas largas de peroba, estava empoeirado e sujo de folhas secas que entraram pelas janelas abertas. As 2 janelas em questão ficavam nas paredes que faziam um ângulo, uma apontando para onde o sol nascia, outra para onde se punha. Joaquim ficou parado no centro da sala, virando devagar, estudando o espaço. Andou até a quina onde as 2 paredes se encontravam e bateu o pé no chão. O som era oco. Pode ser aqui embaixo, murmurou. Mas como cavar? Não tinha pá, não tinha enxada, não tinha ferramenta alguma. Os filhos levaram tudo.
Voltou ao quartinho e revirou o baú velho. Encontrou um pedaço de ferro enferrujado que servia de travanca para a porta do chiqueiro. Não era ideal, mas serviria. De volta à sala, ajoelhou-se no chão com dificuldade, sentindo os joelhos estalarem. Enfiou a ponta do ferro entre duas tábuas e começou a forçar. A madeira estava velha, seca, e cedeu com um rangido alto. A primeira tábua saiu. Joaquim olhou para baixo. Terra escura, cheiro de mofo e tempo. Começou a cavar com as mãos, arranhando a terra dura, as unhas quebrando, a pele das palmas rasgando. Cavou até fazer um buraco de 0,5 metro de profundidade. Nada. Tentou outro lugar perto da segunda tábua. Cavou de novo. Nada. O sol já estava alto quando ele parou, exausto, as mãos sangrando, a testa coberta de suor. Sentou-se no chão, as costas contra a parede, olhando o buraco vazio. Não tem nada, disse em voz alta. Nunca teve. Era só história. Pensou em desistir, em voltar para o quartinho, deitar ao lado de Maria das Dores e esperar a morte chegar. Seria mais fácil, mais rápido. Mas então lembrou do rosto de Paulo quando disse: tanto faz se eles morressem ou não. Lembrou da risada de Miguel ao vender o último boi. Lembrou de Isabel recusando levar um cobertor para a mãe numa noite fria. Lembrou de João cuspindo no chão ao passar por ele. Não, disse Joaquim entre dentes, não vou morrer para dar essa alegria a eles. Levantou-se e voltou a cavar. Maria das Dores estava delirando de febre quando Joaquim entrou no quartinho ao anoitecer. Ele trazia as mãos ainda mais machucadas, os dedos inchados, mas os olhos brilhavam. Dores, chamou, ajoelhando-se ao lado da cama. Dores, me escuta. Ela abriu os olhos devagar. Joaquim, você estava cavando? Estava. Não achei nada ainda, mas vou continuar. Não adianta. Não tem ouro nenhum. É lenda. Pode ser, mas enquanto eu tiver força para cavar, vou procurar. É melhor que ficar aqui esperando morrer. Ela fechou os olhos de novo, mas uma lágrima escorreu pela face enrugada. Eu só queria ter morrido antes de ver nossos filhos virarem isso. Eu também, meu amor. Eu também. Naquela noite, Joaquim fez um chá com folhas de goiaba que colheu no mato. Forçou Maria das Dores a beber. Ela vomitou metade, mas conseguiu segurar um pouco no estômago. Ele limpou o rosto dela com um trapo molhado e ficou segurando sua mão até ela adormecer. Depois, sentou-se encostado na parede e olhou para o teto. Pensou em quantas noites passara ali, nas últimas semanas, ouvindo Maria gemer de dor, ouvindo seu próprio estômago roncar de fome, sentindo o frio entrar pelas frestas das paredes. Pensou em desistir. Seria fácil, seria até um alívio. Mas então pensou no ouro. Não pelo ouro em si, mas pelo que ele representava. Uma última chance, uma última esperança, uma última razão para não deitar e morrer. Amanhã eu cavo de novo, murmurou. E no outro dia, e no outro, até achar ou até cair morto. Passaram-se 3 semanas. Joaquim cavava todos os dias, desde o amanhecer até o corpo não aguentar mais. Arrancou todas as tábuas do assoalho da sala da frente. Cavou buracos por todo o cômodo. Nada. Tentou a cozinha. Nada. Tentou o quarto principal. Nada. Maria das Dores piorava. Já não conseguia levantar da cama. Joaquim mastigava mandioca crua e cuspia na boca dela, como se alimentasse um filhote de passarinho. Era humilhante, mas era a única forma de fazê-la comer alguma coisa. Ele próprio estava ficando fraco. Perdera tanto peso que as calças caíam dos quadris. As costelas apareciam sob a pele. Os cabelos, sempre brancos, agora pareciam amarelados, sujos de terra que ele não tinha força para lavar. Mas continuava cavando. Uma tarde, ao entardecer da 3ª semana, Joaquim estava cavando perto da lareira da sala quando a ponta do ferro bateu em algo sólido. Não era pedra, era diferente, metálico. O coração disparou, largou o ferro e cavou com as mãos, ignorando a dor, ignorando o sangue que escorria dos dedos rachados. Tocou algo frio, duro, redondo. Puxou.
Era uma panela de ferro fundido, grande, pesada, coberta de ferrugem e terra. A tampa estava presa com cera de abelha endurecida pelo tempo. Joaquim sentou-se no chão, a panela no colo, as mãos tremendo. Tentou abrir a tampa, mas estava dura demais. Bateu a beirada da tampa contra o chão, até a cera rachar e a tampa sair. Dentro havia um pano grosso, escuro, podre de tão velho. Ele desdobrou o pano com cuidado. E ali, brilhando mesmo sob a pouca luz do entardecer, estava ouro. Moedas de ouro, dezenas delas, talvez centenas. Moedas coloniais com o brasão da coroa portuguesa. Moedas do período imperial. Ouro em pó dentro de saquinhos de couro, pepitas irregulares. Joaquim ficou imóvel, olhando aquilo sem conseguir processar o que via. Era real. O ouro existia. O segredo do avô era verdade. Começou a rir. Um riso baixo, rouco, que logo virou choro. Segurou a panela contra o peito e chorou como não chorava desde menino. Os ombros sacudindo, o corpo todo tremendo. Quando finalmente conseguiu se controlar, limpou o rosto com as costas da mão e olhou para a panela de novo, certificando-se de que não era delírio, que não era febre, que era real. Dores, sussurrou. Meu Deus, Dores, eu achei. Levantou-se cambaleante e correu até o quartinho, segurando a panela com toda a força que lhe restava. Maria das Dores estava tão fraca que mal conseguiu levantar a cabeça quando Joaquim entrou. Ele ajoelhou-se ao lado da cama e pôs a panela no chão. Olha aqui, disse, a voz embargada. Olha o que eu achei. Ela olhou para a panela, para o conteúdo brilhante, e seus olhos arregalaram-se. É ouro? É. O ouro do meu avô era verdade. Estava lá, debaixo da lareira. Quanto tem? Não sei. Muito. É uma fortuna, Dores. É nossa salvação. Ela começou a chorar. A gente não vai morrer? Não vamos. Vou até a vila amanhã mesmo. Vou comprar comida, remédios, vou chamar o médico, vou consertar essa casa, vou... Joaquim, ela o interrompeu, segurando seu braço com a mão trêmula. E se os meninos descobrirem? Ele ficou calado. Era uma boa pergunta, uma pergunta assustadora. Se Paulo, Miguel, Isabel e João descobrissem que havia ouro na fazenda, voltariam como abutres, tomariam tudo. Talvez até matassem os velhos para apagar testemunhas. Ninguém pode saber, disse Joaquim. Pelo menos não ainda. Não até a gente estar forte de novo. Não até a gente ter um plano. Que plano? Ele pensou. Vou esconder a maior parte. Vou levar só algumas moedas para a vila, trocar por dinheiro, devagar, sem chamar atenção. Vou dizer que vendi uns móveis velhos que estavam guardados. E depois a gente vê. Primeiro, precisamos sobreviver. No dia seguinte, antes do sol nascer, Joaquim enterrou a panela com a maior parte do ouro num novo esconderijo que cavou debaixo do assoalho do quartinho. Levou apenas 10 moedas de ouro no bolso, embrulhadas num pedaço de pano. A caminhada até a vila foi torturante. 3 léguas morro abaixo, com a perna machucada protestando a cada passo, o estômago vazio se revirando. Ele caiu 2 vezes, mas levantou-se e continuou. São João del Rei era uma vila de ruas de paralelepípedo e casas coloniais. Havia uma igreja de pedra na praça central, algumas vendas, uma farmácia, um armazém. Joaquim foi direto à casa de um ourives conhecido, um português chamado Manuel Tavares. Seu Joaquim! Espantou-se o homem ao vê-lo. Que susto o senhor me deu! Pensei que tivesse morrido. Quase, disse Joaquim. Preciso de um favor e de discrição. Mostrou as moedas. Os olhos do ourives brilharam. Onde arranjou isso? Herança de família, guardada há décadas. Preciso trocar por dinheiro, sem perguntas, sem alarde. Manuel Tavares estudou as moedas, testou a pureza, pesou cada uma. São legítimas, valem uma fortuna. Quanto? Cada uma vale pelo menos 100 mil réis no mercado atual. Mas se o senhor quiser discrição, vou ter que fazer um desconto. Quanto me dá pelas 10? 700 mil réis, em papel moeda. Era uma fortuna.
Mais dinheiro do que Joaquim vira em anos. Fechado. Saiu da casa do Ourives com uma bolsa de pano cheia de notas. Foi direto ao armazém e comprou comida. Farinha, feijão, arroz, carne seca, banha, sal, açúcar, café. Comprou cobertores, sabão, querosene para lamparina. Comprou remédios na farmácia, quinino para febre, emplastros para dores, pomadas para feridas. Contratou uma carroça para levar tudo até a fazenda e deu gorjeta generosa para o tropeiro não fazer perguntas. Quando chegou de volta ao quartinho, já era noite. Maria das Dores dormia. Joaquim arrumou tudo em silêncio, acendeu a lamparina, fez uma panela de arroz com feijão e carne seca. O cheiro acordou Maria. Ela abriu os olhos e viu a luz, a comida, os cobertores novos. É de verdade? Sussurrou. É, agora a gente come. E amanhã começa nossa nova vida. Os meses seguintes foram de recuperação lenta, mas constante. Joaquim levava 1 ou 2 moedas de ouro por mês ao Ourives, sempre com histórias diferentes sobre a origem. Dizia que achara num baú velho, que era herança de um tio distante, que comprara de um viajante. Manuel Tavares desconfiava, mas o ouro era real e o negócio era bom demais para recusar. E era discreto. Ninguém na vila ficou sabendo. Com o dinheiro, Joaquim comprava comida em quantidade, remédios, roupas simples, mas limpas. Contratou um carpinteiro para consertar o telhado que vazava. Consertou as paredes do quartinho. Comprou uma cama nova para Maria das Dores, com colchão de palha fresca. Ela, alimentada e medicada, começou a melhorar. O reumatismo nunca ia sumir, mas com as pomadas e o chá de ervas que uma benzedeira da vila recomendou, as dores diminuíram. Conseguiu voltar a andar devagar, apoiada numa bengala que Joaquim fez com um galho de aroeira. Ele próprio engordou um pouco. O rosto perdeu aquela aparência cadavérica. Os cortes nas mãos sararam. A perna ainda doía, mas era suportável. Viviam com simplicidade, sempre atentos para não chamar atenção. Não reformaram a casa grande, não compraram gado, não plantaram roças grandes. Viviam apenas eles dois, no quartinho que agora era limpo, organizado, um lar de verdade, e esperavam, porque Joaquim sabia que os filhos voltariam. Mais cedo ou mais tarde, voltariam. E quando voltassem, ele estaria pronto. Foi numa tarde de dezembro, 6 meses depois do abandono, que a carroça apareceu subindo o morro. Joaquim estava no quintal, colhendo espigas de milho que plantara num canteiro pequeno, quando ouviu o barulho das rodas e o relincho de cavalos. Seu coração se apertou. Largou o cesto e foi até a frente da casa. Era Paulo, o filho mais velho, na boleia da carroça, sozinho. O homem desceu e caminhou até onde Joaquim estava, com aquela mesma expressão arrogante de sempre. Estava mais gordo, a barriga esticava a camisa, o rosto tinha manchas de bebida. Vim buscar os documentos da terra, disse sem cumprimentar. Que documentos? A escritura. Preciso dela para finalizar a venda. Joaquim cruzou os braços. Pensei que já tivessem vendido há meses. Os compradores desistiram. Arranjei outros. E vocês não pensaram em avisar? Em perguntar se a gente ainda estava vivo? Paulo deu de ombros. Achei que já tivessem morrido. Até me surpreendi quando vi fumaça na chaminé. A frieza daquelas palavras gelou o sangue de Joaquim. Não havia remorso, não havia vergonha, apenas indiferença. Os documentos estão comigo, disse Joaquim, e não vou dar. Como assim não vai dar? A fazenda é nossa, você não tem mais direito a nada. A fazenda é minha, comprei com meu dinheiro, trabalhei nela a vida inteira. Seu nome não está em documento nenhum. Paulo riu, um riso curto, cruel. O senhor está senil? A fazenda foi passada para o meu nome há 5 anos, quando o senhor assinou aqueles papéis que o tabelião trouxe. Joaquim sentiu o chão sumir sob seus pés. Lembrou daquele dia. O tabelião da vila subindo o morro com documentos. Paulo dizendo que era apenas formalidade para facilitar a administração. Ele, confiante, assinara sem ler direito. Você me enganou, disse, a voz tremendo.
Eu protegi o patrimônio da família. O senhor estava velho, poderia fazer besteira, vender para qualquer um. Eu garantir que a terra ficasse na família. E agora vai vender para estranhos. As coisas mudaram. Preciso do dinheiro para gastar em bebida e jogo? Isso não é problema seu. Joaquim cerrou os punhos. Sentiu vontade de avançar, de bater naquele desgraçado, de espremer o pescoço gordo até não sair mais ar. Mas era velho, era fraco, perderia. Não vou sair daqui, disse. Podem vender a terra, mas eu e sua mãe vamos ficar, nem que seja neste quartinho. Paulo olhou para o quartinho com desdém. Aquela pocilga, por mim pode ficar, mas não vão durar muito. Velhos não servem para nada mesmo. Virou as costas e subiu na carroça. Antes de ir embora, gritou: semana que vem volto com os compradores. Eles vão querer ver a propriedade. Se atrapalhar, eu tiro vocês daqui na marra. E partiu. Joaquim voltou ao quartinho com as pernas bambas. Maria das Dores estava sentada na cadeira, os olhos assustados. Eu ouvi tudo, disse ela. Ele me enganou. A propriedade está no nome dele. A gente perdeu a fazenda. Perdemos, mas não perdemos tudo. Joaquim ajoelhou-se e começou a cavar o chão perto da cama. Tirou a panela de ferro com o ouro restante. Ainda havia pelo menos 80 moedas, além do ouro em pó e as pepitas. Isso aqui vale mais do que a fazenda inteira, disse. Se eles soubessem que existe, já teriam matado a gente, mas não sabem, e vamos usar isso para recomeçar. Recomeçar? Com a nossa idade? Onde? Em qualquer lugar longe daqui, longe desses desgraçados. Um lugar onde a gente possa viver em paz os anos que nos restam. Maria das Dores começou a chorar. Eu passei a vida inteira aqui. Casei nesta fazenda. Criei meus filhos aqui. E agora vou embora como uma refugiada. Melhor refugiada do que morta. Ela enxugou as lágrimas com as costas da mão. Você tem razão. Quando a gente vai? Antes de ele voltar com os compradores. Vou até a vila amanhã. Trocar mais ouro por dinheiro. Comprar passagem de trem. Vamos para alguma cidade maior. Goiânia, talvez. Ou Uberaba. Algum lugar onde ninguém nos conheça. E se eles vierem atrás? Não vão. Para eles, somos dois velhos inúteis que não valem nem o trabalho de procurar. Na manhã seguinte, Joaquim desceu à vila pela última vez. Levou 20 moedas de ouro no bolso. Passou na casa do ourives e trocou tudo por papel moeda. Mais de 2 contos de réis. Uma fortuna. Depois foi à estação de trem e comprou 2 passagens para Uberaba. O trem sairia em 3 dias. De volta à fazenda, ajudou Maria das Dores a arrumar seus pertences. Não tinham muito. Roupas simples, a imagem de Nossa Senhora, alguns objetos pessoais. Tudo cabia numa mala velha de couro. O restante do ouro foi dividido. Metade ficou escondida numa bolsa que Joaquim amarraria na cintura por baixo da camisa. A outra metade foi costurada no forro da saia de Maria das Dores. Na noite anterior à partida, Joaquim caminhou pela fazenda vazia pela última vez. Entrou na casa grande, olhou os cômodos onde criara os filhos, onde vivera décadas de alegrias e tristezas. Lembrou de Maria das Dores jovem, rindo na cozinha. Lembrou das crianças correndo pelo corredor. Lembrou dos natais, das festas, das colheitas. Lembrou também dos erros. De ter dado tudo aos filhos sem ensinar gratidão, de ter sido mole demais, permissivo demais, de ter achado que amor era dar coisas e não ensinar valores. A culpa foi minha, sussurrou no vazio da sala. Mas mesmo assim, vocês não tinham direito de fazer isso. Saiu da casa e trancou a porta. Deixou a chave enterrada debaixo de uma pedra. Não sabia se algum dia voltaria. Provavelmente não. Partiram antes do amanhecer. Joaquim ajudou Maria das Dores a subir na carroça que alugara de um tropeiro. A mala velha foi amarrada na traseira. Eles se sentaram lado a lado, olhando para a fazenda pela última vez. 60 anos, disse Maria das Dores. 60 anos de vida aqui. E agora começamos de novo, com 64 e 61 anos. Quem diria? Você acha que a gente aguenta?
A gente aguentou ser abandonado pelos próprios filhos. A gente aguentou passar fome. A gente sobreviveu. Se sobrevivemos ao pior, aguentamos qualquer coisa. O tropeiro deu um estalo no chicote e a carroça começou a descer o morro. Joaquim não olhou para trás. Maria das Dores, sim. Ela virou-se e ficou olhando a fazenda sumir entre as árvores, as lágrimas escorrendo silenciosas pelo rosto enrugado. Uberaba, em 1898, era uma cidade em crescimento. Ficava no Triângulo Mineiro, região de terras férteis e fazendas prósperas. Tinha ruas largas, casas de tijolo, comércio ativo, uma estação de trem moderna. Joaquim e Maria das Dores chegaram numa tarde de janeiro, com o sol escaldante batendo no telhado da estação. Ele contratou uma carroça para levá-los a uma pensão que alguém no trem recomendara. Era um sobrado simples, perto da praça central, com quartos limpos e comida caseira. Ali ficaram nas primeiras semanas, enquanto Joaquim procurava um lugar para morar. Não queria nada grande. Apenas uma casinha simples, com quintal pequeno, longe do centro. Encontrou uma propriedade modesta na periferia da cidade. Era uma casa de pau a pique, de 2 quartos, cozinha, varanda. O quintal tinha algumas árvores frutíferas e espaço para uma horta. O dono, um viúvo que estava se mudando para São Paulo, vendia por 800 mil réis. Joaquim comprou à vista sem pechinchar, pagou em dinheiro e ficou com a escritura no mesmo dia. Nos meses seguintes, reformaram a casa. Joaquim contratou um pedreiro para consertar as paredes. Comprou móveis simples, camas, mesa, cadeiras, um fogão de ferro. Maria das Dores costurou cortinas, arrumou o oratório com a imagem de Nossa Senhora, plantou flores no quintal. Aos poucos, a casa virou um lar. Eles viviam com simplicidade. Joaquim fazia bicos, consertando cercas para vizinhos, ajudando em pequenas reformas. Maria das Dores vendia doces na feira aos sábados. Não precisavam do dinheiro, tinham o ouro escondido debaixo do assoalho do quarto. Mas o trabalho dava propósito, dava rotina, dava dignidade. Os vizinhos eram gente simples, trabalhadora. Respeitavam os velhos, ajudavam quando preciso. Não faziam perguntas sobre o passado. E Joaquim e Maria das Dores, pela primeira vez em meses, sentiram algo que tinham esquecido como era: paz. 2 anos depois, numa tarde de domingo, Joaquim estava na varanda consertando uma cadeira quando viu um homem jovem se aproximando. Tinha uns 20 e poucos anos, magro, com roupas simples de trabalhador, parecia nervoso. Seu Joaquim? Perguntou, tirando o chapéu. Sou eu. Meu nome é Carlos. Sou neto do senhor, filho de Isabel. Joaquim sentiu o sangue gelar. Ficou imóvel, a mão ainda segurando o martelo. Como me achou? Eu procurei. Demorei, mas achei. Soube que o senhor estava em Uberaba. O que você quer? O rapaz abaixou a cabeça. Queria pedir perdão pelo que minha mãe fez, pelo que meus tios fizeram. Você sabia? Não. Na época eu morava com meu pai, em outra cidade. Só soube depois. Quando descobri, briguei com minha mãe. Ela disse que você e vovó eram peso morto, que não serviam para nada. E você? Eu não penso assim. Vim pedir perdão e perguntar se o senhor precisa de ajuda. Joaquim estudou o rapaz. Parecia sincero, os olhos eram honestos, mas podia ser truque. Por que você se importa? Porque o senhor é meu avô. Porque o que fizeram foi errado. Porque eu me envergonho de ter esse sangue nas veias. Maria das Dores saiu da casa, secando as mãos num avental. Parou quando viu o rapaz. Vovó, disse Carlos, os olhos se enchendo de lágrimas. Me perdoa. Ela ficou parada, indecisa. Depois abriu os braços. Vem aqui, menino. Carlos abraçou-a e chorou no ombro dela como uma criança. Carlos passou a visitá-los toda semana. Trazia notícias da família. Notícias que Joaquim e Maria das Dores ouviam com expressão neutra, sem comentar muito. Paulo estava falido, perdera tudo em jogo. Miguel bebia demais e vivia endividado. Isabel ficara doente, alguma coisa no fígado.
João sumira, ninguém sabia onde estava. Estão todos pagando pelo que fizeram, disse Carlos numa tarde. Justiça divina, murmurou Maria das Dores. Joaquim não disse nada. Não sentia prazer na desgraça dos filhos. Não sentia nada. Eram estranhos agora. Mas Carlos era diferente. O rapaz era trabalhador, honesto, gentil. Ajudava na casa, consertava o que estava quebrado, fazia compras para os velhos. Nunca pediu nada. Nunca perguntou sobre dinheiro. Um dia, Joaquim o chamou para conversar na varanda. Carlos, eu quero te contar uma coisa, mas você tem que jurar que nunca vai falar para sua mãe ou seus tios. Juro, vô. Joaquim contou a história do ouro. Contou como achara, como usara para sobreviver, como ainda tinha uma boa parte escondida. Por isso vocês conseguiram comprar esta casa, disse Carlos assombrado. Sim, e por isso ainda vivemos bem, mesmo sendo velhos. Mas se seus tios descobrissem, viriam atrás de nós. Por isso o segredo. Nunca vou contar, vô. Juro pela minha vida. Eu sei, por isso estou te contando, porque quando eu e sua avó morrermos, quero que você fique com o que sobrar. Para você, não para seus tios. Você merece. Eles não. Carlos começou a chorar. Obrigado, vô, mas espero que o senhor viva muitos anos ainda. A gente vive enquanto Deus quiser, meu filho, mas agora pelo menos vivo em paz. Os anos passaram devagar, tranquilos. Joaquim chegou aos 70, Maria das Dores aos 67. Eram velhos de verdade agora, com cabelos totalmente brancos, pele enrugada, movimentos lentos. Mas eram felizes, recebiam a visita semanal de Carlos, que se casou e teve um filho. A criança, pequena e risonha, chamava Joaquim de vô Joaquim e Maria das Dores de vó Dores. Eles a viam crescer, do bebê ao menino que corria pelo quintal perseguindo galinhas. Uma tarde, sentados na varanda vendo o pôr do sol, Maria das Dores disse: "Você se arrepende de ter saído da fazenda?" "Não", respondeu Joaquim. "Aquela fazenda era só terra. Isto aqui é um lar, mesmo sem nossos filhos. Nossos filhos nos abandonaram. Carlos é mais filho do que qualquer um deles." É verdade. E olha só para nós, Dores. Aos 60 e tantos anos, achando que ia morrer num quartinho imundo. E aqui estamos, vivos, vivendo bem, com neto que nos respeita, bisneto que nos ama. Foi o ouro que salvou a gente. Não, foi a teimosia. O ouro só ajudou. Mas foi a nossa recusa de desistir que nos trouxe até aqui. Ela sorriu e segurou a mão dele. As duas mãos velhas, calejadas, marcadas pelo tempo, entrelaçadas na luz dourada do entardecer. Joaquim morreu aos 73 anos, dormindo numa noite de inverno. Maria das Dores encontrou-o pela manhã, frio, mas sereno, com expressão de paz no rosto. Chorou, mas não chorou de tristeza. Chorou de gratidão por terem tido aqueles últimos anos juntos. O funeral foi simples. Apenas ela, Carlos, a família dele e alguns vizinhos. Nenhum dos filhos apareceu. Ou não sabiam ou não se importavam. Maria das Dores viveu mais 5 anos. Morreu aos 72, sentada na cadeira de balanço da varanda, vendo o bisneto brincar no quintal. Carlos estava ao lado dela quando fechou os olhos pela última vez. Depois, como Joaquim pedira, Carlos abriu o esconderijo debaixo do assoalho. Ainda havia 30 moedas de ouro, algumas pepitas e um pouco de ouro em pó. O suficiente para comprar uma casa maior, investir num negócio, dar educação ao filho. Mas Carlos não contou para ninguém. Guardou o ouro com segurança e usou-o aos poucos com sabedoria, como os avós teriam querido. Anos depois, quando o filho ficou maior, Carlos lhe contou a história completa, de como os bisavôs foram abandonados pelos próprios filhos, de como sobreviveram, de como encontraram um tesouro que estava escondido há gerações, de como recomeçaram do zero em idade avançada. E nunca, nunca abandone seus pais, disse Carlos ao menino. Não importa o que aconteça, eles te deram a vida. Você deve a eles respeito e cuidado até o último dia deles. O menino prometeu e manteve a promessa. E assim termina a história de Joaquim e Maria das Dores.
Dois velhos que foram jogados fora como lixo pelos próprios filhos, que sobreviveram pela teimosia e por um tesouro enterrado, que recomeçaram a vida quando todos achavam que ela já tinha acabado. Quantas histórias de abandono você já ouviu? Quantos velhos são descartados todos os dias por famílias que se esqueceram do que é gratidão? Se essa história te emocionou ou te fez refletir, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Compartilhe com alguém que precisa ouvir essa história sobre respeito aos mais velhos. E me conta nos comentários, você conhece alguma história parecida? Alguém que foi abandonado na velhice, mas deu a volta por cima? Quero saber sua opinião sobre isso. Já tem um novo vídeo te esperando. A história de uma viúva de 50 anos que foi expulsa de casa pelos enteados e encontrou abrigo num lugar amaldiçoado que ninguém queria. Clica aqui e vem comigo nessa próxima jornada emocionante. Até a próxima história. E lembre-se, seus pais não vão estar aqui para sempre. Valorize-os enquanto pode. Um abraço.